Em favor da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu sinto muito feliz nessa noite de estar com os irmãos, mais uma vez, para poder louvar e agradecer ao nosso Deus. Deus possa abençoar a vida do pastor Pedro, que mais obreiros que compõem esse ministério, devido ao Santo, devido Antônio, meus irmãos da mesa, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estou acompanhado de alguns valores, da família, a filha Braz, sua filha. Deus possa abençoar em nome de Jesus. Olha essa Bíblia, é um texto muito conhecido, eu quero que seja bem objetivo e rápido. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, no seu capítulo número 5. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo número 5, uma palavra muito conhecida. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Aleluia! A palavra do Senhor. Rápido, mas grande família do Senhor espiritual. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Quero ser certo? Oh Deus e Deus, eu estou orando pela minha vida, eu quero multiplicar a minha fé para o céu. Deus, mais uma vez, Senhor, me coloca na tua presença para poder fazer menção da tua palavra. Usa a minha vida, nos conceda a profunda revelação da tua palavra. O Senhor sabe, ó Deus, que nada posso fazer, se do alto não for estado, não for revelado. O Senhor é pequeno, mas o Senhor é grande. Abra a nossa mente, esclareça para a nossa mente e dá inspiração através do teu Espírito. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue abençoando a tua igreja e continue falando a tua igreja nessa vida. Eu te peço e agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a palavra que está em exposição é uma palavra bastante familiarizada, uma palavra bastante perdoada, conhecida, e é narrada pelo evangelista João. Quando eu vou pregar sobre esse texto, eu falo que a missão que João, quando escreve este livro, não é uma missão fácil. Porque João ele está com a missão de apresentar Cristo como homem, como carne. Se você for ver ou analisar o capítulo 1 de João, ele vai vir escrevendo, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E vai vir dizendo, se me for a memória, capítulo 13 e 14, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todo aquele que creu, fez ser filho de Deus. E a missão que João está nas suas mãos, o Espírito Santo, é uma missão muito difícil, muito árdua. Por quê? Porque neste tempo existia um grupo de filósofos da época que acreditavam no secretismo, no gnosticismo. E esse grupo, eles não acreditavam que Jesus veria em carne. Então a missão que o evangelista João está nas mãos é uma missão difícil, porque sabemos que ele está apresentando Cristo como homem, como carne. Só que nós sabemos que Jesus ele adquiriu duas naturezas quando estava sobre essa terra. A natureza humana e a natureza divina. É o que a teologia chama de união hipostática. Só que a Bíblia diz que ele vai se esvaziar e vai tomar forma humana e vai cumprir o propósito que o Pai lhe colocou em suas mãos. E a Bíblia diz que no verso 35 do capítulo 1 de João, é uma pequena introdução, eu quero que você fique comigo para a gente caminhar junto. No versículo 35,
Jesus vai selecionar os primeiros discípulos. A Bíblia diz que ele acha a Simão. E a Bíblia diz que Jesus ele começa a abrir um diálogo com Simão. Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele vai dizer: eu me chamo Simão. Jesus vira para ele, pastor João Braz, e vai dizer: pois bem, a partir de hoje tu não se chamarás mais Simão, mas chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Opa, já vou textualizar isso aqui para te dar uma glória para Jesus. Aleluia. Todo aquele que é achado por Jesus tem mudança. É impossível alguém ser achado por Jesus e não ter mudança de vida. Porque o texto dizia: achou a Simão. E todo aquele que é achado por Jesus, é impossível não ter transformação. Porque a primeira mudança, pastor João Braz, foi no nome. É impossível eu ser achado por Jesus e viver nas mesmas práticas antigas, nas mesmas práticas pecaminosas. Me prova na Bíblia, provo. Gênesis capítulo 32, verso 22. A Bíblia diz que Jacó luta com o anjo no val de Jaboque, e a Bíblia diz que ele luta, e quando ele está lutando numa teofonia, que ele era o próprio Deus, a Bíblia diz que ele vai dizer para o anjo que era o próprio Deus, o anjo vai dizer: deixa eu ir embora, porque já está amanhecendo um dia. Jacó vira para o anjo e vai dizer: não te largarei, não te deixarei, até me abençoar. E a Bíblia diz que Jacó está lutando, e dentro desse texto eu vejo duas mudanças na vida de Jacó. Porque qual é a mudança? A primeira mudança é que quem quer mudar de vida, luta. Aleluia. Eu vou de novo para você ali no culto. A primeira mudança é: quem quer mudança, luta. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jacó está lutando, e o texto diz que o anjo toca na sua coxa direita, o nervo se recolhe. A Bíblia diz, não é eu, que a Bíblia diz que ele começa a andar mancando. Oh glória! Todo aquele que é achado por Deus anda diferente. Todo aquele que anda por Deus se comporta diferente, fala diferente, canta diferente, prega diferente, se comporta diferente, se veste diferente. É por isso que quando Jesus te encontrou lá no lamaçal do pecado, te deu banho no sangue do Cordeiro, te fez sentar-se entre os príncipes, e aqueles que outrora te conhecia e se assentavam na roda contigo nos bares, assim como eu, e alguém olhar para você e dizer: é fulano mesmo? Está diferente. Por quê? Porque quando tem um encontro com Jesus, presbítero Antônio, nunca mais será o mesmo. Oh glória a Deus! E eu estou pregando para uma igreja biblicista, e eu vou de Bíblia, porque esse povo gosta de Bíblia. Lucas capítulo 19, aleluia! A Bíblia diz que ele está passando pelas ruas de Jericó, e o texto diz que havia um homem sobre a figueira, pequeno, de baixa estatura, e esse homem carregava alguns títulos, aleluia. Por quê? Porque ele cobrava imposto indevidamente, além do que era para ser cobrado, e por causa disso ele era odiado pelos seus compatriotas. E diz a Bíblia que Jesus viu aquele homem lá em cima da figueira e gritou: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh glória! E a Bíblia diz que quando Jesus entra, sai dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu tem a vida transformada e fala: Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, porque é impossível Jesus entrar na vida de alguém e continuar na mesma vida de pecado, na mesma vida errônea. Jesus, quando entra para transformar. Jesus, quando entra para libertar. Jesus, quando entra para fazer a diferença. É impossível alguém ser achado por ele e viver na mesma prática. Glória a Deus. Tem mudança. E a Bíblia diz que Jesus está selecionando os seus primeiros discípulos. E o texto diz que no capítulo, meu Deus, porque a hora já nos cobre, eu preciso ser fiel ao tempo. A Bíblia diz, capítulo 2,
ele é convidado à festa de casamento e ele vai manifestar o primeiro milagre. Uma festa de casamento, acabou-se o vinho quer dizer alegria, simboliza alegria. Só que a Bíblia diz que acabou-se o vinho, e se os convidados percebessem que o vinho acabou, os noivos passariam pelo escândalo. Por quê? Porque eles contrataram o mestre Sala, que era alguém que era perito, que era especialista em preparar um casamento, preparar um buffet no dia de hoje, né? Só que ele vai calcular errado a metragem do vinho. Então, a alegria dentro do vinho do casamento tinha se acabado. Só que Jesus foi convidado para o casamento. Meu Deus! O vinho acabou, alegria. Só que Jesus foi convidado para o casamento. Eu vou deixar isso aqui. A tua casa não será sinônimo de vergonha. A sua casa não será alvo de chacota de ninguém. Porque no teu casamento, Jesus foi convidado. No teu casamento, Jesus não ficou de fora. Jesus entrou no teu casamento, não haverá divórcio, não haverá guerra, não haverá contenda. Deus está entrando para fazer algo extraordinário. No capítulo número 3, ele vira para um homem chamado Nicodemos, doutor da lei, homem intelectual, homem que era respeitado, príncipe do judeu, homem de patente alta, homem que conhecia a Torá antiga, homem que era doutor da lei, homem que era intelectual, homem que entendia, pastor, a lei do Pentateuco, pastor do Pentateuco, homem que falava, aleluia, de trás para frente, de frente para trás, os Pentateuco, dizia e falava na sua língua, citava-se os Pentateuco. Por que fala Pentateuco? Penta é a totalidade de 5 livros que Moisés escreveu. Se você dividir essa palavra penta 5, o teu livro de horror, e na língua hebraica quer dizer Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vaikra e Devarim. Só que este homem tinha todo esse conhecimento, tinha todo esse currículo, tinha toda essa bagagem, mas quando ele foi se encontrar com Jesus, ele falou assim: bom mestre, eu sei que tu é alguém que é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esse milagre que tu faz se não for de Deus. Só que Jesus não é como os pregadores de hoje, glória, que traz uma boa mensagem e quando recebe elogio, fica com o nariz em pé, aleluia, e fica cheio de vaidade. Jesus é assim: olha, Nicodemos, e o que importa é nascer de novo. Oh, glória, o teu currículo é até bom, o teu currículo é até grande, o teu currículo é respeitoso, só que nada disso se importa. O que importa é nascer de novo. E eu vou textualizar: tu canta até bem, tu prega até bem, mas se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Tu pode ser profeta de Deus, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. É essa lição que Jesus está passando para Nicodemos. Oh glória, eu preciso correr. No capítulo número 4, ele fala para a mulher samaritana: larga o marido que não é seu e seja uma verdadeira adoradora. E no capítulo número 5, é um texto que está em exposição. A Bíblia diz que Jesus vai com propósito a ir à festa em Jerusalém. Jerusalém era a capital da adoração. Jerusalém, onde o povo se reunia para cultuar, para festejar. E todos os povos se reuniam em Jerusalém. Jerusalém, ponto de encontro. As festas judaicas mais importantes do calendário judaico se comemoravam em Jerusalém. A festa do tabernáculo, a festa dos pães asmos, as festas das primícias era feita em Jerusalém. Reunia-se o povo e para poder festejar essas festas importantes. O propósito de Jesus era ir para Jerusalém. Só que a Bíblia diz que Jesus ele muda o percurso e vai para um ambiente totalmente diferente de um ambiente de festa. Porque a Bíblia diz que ele vai para um ambiente onde tinha mancos, aleijados, cegos, mudo, surdo. Mas Jesus não ia para a festa. Jesus ele muda o percurso
para atender a necessidade de alguém. Oh glória, eu vou textualizar porque é culto de libertação, não vim para enfeitar, por favor. Eu vim para ser profeta e textualizar, para entregar o que Deus colocou no meu coração. Jesus mudou a rota só por causa de você. Jesus mudou a rota só para atender a tua necessidade. Jesus mudou a rota nesta noite só para te atender. Oh glória a Jesus. Bem-aventurado é você que não voltou a este culto, porque Jesus parou legião, parou o demônio, parou o inferno, parou a estação, parou tudo só para poder atender a tua necessidade. O ambiente que Jesus está inserido é um ambiente de pessoas necessitadas. Jesus gosta, pastor, de estar em ambiente onde tem pessoas necessitadas. É por isso, sangue, que ele não perdeu este culto. É por isso que Jesus não voltou a este culto. Jesus está aqui porque existe um povo necessitado de milagre da sua parte. E o primeiro necessitado é esse que nos fala, que necessita de um milagre. Quantos mais necessitam de um milagre? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Jesus está no meio do ambiente de pessoas necessitadas, de pessoas que precisavam de um socorro. Jesus não foi para a festa. Jesus está no ambiente de pessoas que necessitam de ajuda, que precisam de cura. A Bíblia diz que Jesus se aproxima daquele moço e vendo que ele está há 38 anos, já naquela situação, paralítico, sem poder se movimentar, dentro daquela situação, Jesus pergunta para ele, lá vai uma revelação. Jesus já sabe o tempo da tua prova. Jesus já sabe o tempo que tu está na fila da promessa, esperando por um milagre. Mas eu vim para ser boca de Deus aqui nessa noite. Eu vou te dizer, não saia da fila, porque já vai gritar o teu nome. Não saia da fila da promessa, porque o céu já vai gritar o teu nome. A Bíblia diz, pastor João Braz, que Jesus vendo aquele homem sofrendo há 38 anos, Jesus pergunta, quer ser curado? Quer ser curado? Ou seja, Jesus não está obrigando, ele está perguntando, você quer? Você quer? Jesus não está obrigando. Jesus está dizendo, você quer se levantar? Ou você quer ficar caído, prostrado do mesmo jeito? A decisão é tua. Porque existem pessoas que vêm para o culto, mas não se levantam. Vem para o culto, mas não se posiciona. Deus usa profeta, Deus usa vaso, mas não se posiciona. É por isso que ele pergunta, Jesus, não força nada. Quer ser curado? Oh glória! A atitude é minha. O comportamento tem que ser meu. Quer se levantar? Eu estou aqui para te levantar. Quer ser curado? Eu tenho um remédio para te curar. Mas a atitude tem que ser minha. Ele vai dizer, mestre, não tem homem algum que me coloque no tanque quando as águas agitadas. Não tem homem algum que me coloque no tanque quando a água agitada. Lá vai. O que é para Deus fazer não é para homem e não é para anjo. Neste culto, anjo não veio. Quem veio foi o próprio Jesus. Para movimentar algumas coisas que estão paradas na vida de alguém aqui. Ele está movimentando, o anjo não veio hoje. Mas Jesus veio neste culto, pastor João Braz, para movimentar algumas coisas que estavam travadas na vida de alguém aqui. É por isso que algumas coisas você tenta não dar certo, está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo. Mas Jesus entrou neste culto hoje. Para dar sentido para aquilo que estava sem graça na tua
anos parado nesse homem. Paralítico há 38 anos. E o texto diz, ele falou, tem homem algum que me coloque no tanque com água agitada. Irmão, preste atenção, quando é homem que ajuda alguém, é ser humano, ele vai jogar na sua cara que foi ele que ajudou. Só está de pé porque foi eu que ajudei. É verdade. Só está pregando porque foi eu que abri porta. O homem sempre vai expor aquilo que ele faz por alguém, pelo próximo. Chegou assim, ele vai dizer, tem homem algum, porque o que é para Jesus fazer, homem algum vai chegar. Homem algum vai se meter aquilo que é para Jesus fazer. Porque milagre não é para homem, milagre é para Jesus. A Bíblia diz que esse homem foi travado, paralítico, há 38 anos. Só que a Bíblia pergunta para ele, quer ser curado? Não tem homem algum que me ajude. Eu estendo a mão. Só que Jesus virou para ele para pedir uma palavra, para finalizar. Pega a tua cama e anda. Era paralítico há 38 anos. Não se movimentava. Paralítico. Palavra paralítico, parado. Jesus está pegando alguém que está parado e está dando movimento. Porque ele fala, pega a tua cama e anda. Quando fala de andar, fala de mover. Quando fala de andar, fala de mover. Ele está dando movimento àquilo que estava parado. Eu não sei qual é a área que estava travada, mas ele está destravando hoje aqui de vitória. Está destravando hoje aqui de vitória. Está destravando hoje aqui e está dando vitória. Porque Jesus não gosta de ninguém parado, gosta de gente em movimento. Jeremias 18, capítulo 18. Glória a Deus. Deus fala com Jeremias: levanta dessa candoleira e lá farei ouvir as minhas palavras. Quando ele conhece, ele viu um artesão da época, que era o oleiro, trabalhando sobre a roda. Enquanto o vaso, a roda estava girando, uma mão por dentro e outra por fora, o vaso ganhava forma, porque a roda estava girando. Se a roda parasse, o vaso não ganhava forma. Vaso que é vaso, só ganha forma se tiver movimento. Aleluia! Estou correndo aqui, estou pregando correndo aqui, mas eu não sei pregar correndo. Estou correndo aqui para ser fiel ao tempo, para poder voltar novamente. Vaso que é vaso, só ganha forma se tiver em movimento. Eu quero ter forma de vaso, mas não quero ter movimento de ir para a igreja. Eu quero ter forma de vaso, mas não venho para a escola dominical. Eu quero ter forma de vaso, mas não venho para o culto da palavra. Eu quero ter forma de vaso, mas eu abandonei as meia hora que eu tinha de oração no lugar secreto com o Pai. Eu preciso voltar e ganhar forma para obter aquilo que Deus preparou para mim. Aleluia! Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Esquece rápido, para ser fiel ao tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.